Bom, gente, agora nessa aula eu vou talvez comentar com vocês a coisa mais importante nos cursos de Seis Sigma, que é fazer algumas definições básicas e ensinar uma ferramenta, uma técnica fundamental do modelo de melhoria, que são as 3 perguntas para a melhoria, ok? Então, essa aula aqui ela é extremamente fácil, mas absurdamente importante. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção e levem ela bastante a sério. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando sobre mudança e melhoria, tudo bem? Que são 2 conceitos que estão sempre andando junto, mas que são conceitos diferentes e que muita gente não entende que eles são diferentes, tá? Então a gente tem aqui, melhoria é diferente de mudança. Para eu mudar, para eu ter uma melhoria, eu tenho que ter uma mudança. Então, melhoria requer mudança. Mas mudança nem sempre resulta em melhoria. Pode parecer complicado porque a gente está acostumado a ver na propaganda política, né? Que toda hora o político diz que vai mudar, eu vou mudar isso daqui, eu vou mudar aquilo ali, mas nem sempre é uma melhoria, tá? Então, eles são coisas diferentes. Para eu melhorar, eu preciso mudar, né? Tem uma frase que muitos dizem que é erroneamente atribuída ao Einstein, mas no Facebook, na internet, está rolando como se fosse uma frase do Einstein, que é: uma das definições de insanidade é fazer uma coisa toda vez do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Justamente isso, né? Eu nunca vou melhorar sem ter uma mudança, tá? Mas eu não posso fazer mudanças ao léu, mudanças que não vão gerar melhoria. Eu preciso, se eu quiser falar em melhoria de processo, se eu quiser falar em melhoria de qualquer coisa, ter um indicador, ter uma maneira de ter um feedback para saber se a minha mudança é ou não é, de fato, uma melhoria. E é justamente aí que o modelo de melhoria, né, esse livro que a gente comenta aqui, né, essa técnica que a gente comenta, ele vem ajudar a gente de uma maneira extremamente enfática. Ele propõe 3 simples perguntas que conseguem me fazer enxergar e começar a trabalhar em cima da melhoria. Então vamos lá para essas 3 perguntas. Aqui estão elas, as 3 perguntas fundamentais da melhoria. Então, eu tenho lá, a primeira pergunta é: o que eu quero melhorar? A segunda pergunta é: como saberemos que uma mudança, nesse sentido, vai ser uma melhoria? E a terceira, ela pensa em alternativas. Quais mudanças que eu posso fazer que vão me gerar uma melhoria? Tá, notem, a primeira mudança ela é uma mudança que dá foco. O que eu quero melhorar? A segunda mudança é uma mudança que me dá o indicador, a métrica, né? Como é que eu vou saber que essa mudança é uma melhoria? E a terceira pergunta, ela me dá ação. O que eu posso fazer, né? Que mudança que eu posso fazer que vai tentar me gerar essa melhoria? Então essas 3 perguntas, notem, elas são extremamente simples. Essas 3 perguntas, elas me ajudam a definir a melhoria. A gente tem um exemplo muito interessante de como que essas 3 perguntas podem ser usadas, né? A gente uma vez trabalhando em um dos projetos, tinha lá um CEO de uma organização que falou assim: eu escuto qualquer que seja a sugestão de qualquer colaborador da minha empresa, contanto que ele responda as 3 perguntas. Porque a gente está acostumado com isso, né? Vinha aquelas ideias mais malucas possíveis, né? Então pode falar lá: eu quero pintar a parede de verde da empresa, porque isso vai ajudar a gente na produtividade, não sei o que lá. Tá bom. Pintar a parede de verde, ela é uma mudança. Ela não necessariamente vai ser uma melhoria. Ela pode não ter efeito nenhum, ela pode até ser uma pioria. Vai que as pessoas ficam atordoadas, né, com aquele negócio muito verde, vai que tem, sei lá, muito corintiano na empresa, eles não querem trabalhar num lugar verde, enfim. Ela não necessariamente vai ser uma melhoria, mas ela é uma mudança. Quando as pessoas fazem isso, eles começam respondendo tudo da questão 3, né? Então, o CEO falava assim: se você tem uma sugestão de mudança, responda as outras. Então, o que eu quero melhorar pintando a parede de verde? Eu quero melhorar a produtividade. Tudo bem, mas produtividade é um conceito subjetivo, né? Um conceito jogado no ar. Como é que eu sei que eu estou melhorando? Como é que eu sei que a mudança pintar a parede verde vai gerar uma melhoria? Isso é uma coisa viável, de uma métrica, de um indicador. Então, como é que eu meço a produtividade? Eu posso medir se, por exemplo, for um escritório.
Eu posso medir de tarefas processadas por semana, por exemplo. Né? Então, é um escritório que ele faz, sei lá, processos jurídicos. Então, o andamento dos processos jurídicos ao longo da semana é um indicador claro, uma métrica específica que eu consigo ver se a mudança é uma melhoria. Então, eu consigo fazer um comparativo. Eu tenho o patamar de variação do meu indicador de produtividade antes de pintar a parede verde e um patamar depois de pintar a parede verde. Se eles forem significativamente diferentes, eu consigo provar que a minha mudança foi uma melhoria. Agora, se eu sair pintando tudo de verde sem nenhum resultado, né, sem nenhuma medição, eu nunca vou saber se aquilo foi uma melhoria ou se não foi uma melhoria. Eu vou estar perdido. Então é assim que a gente consegue que essas 3 perguntas ajudem a gente a entender o que a gente está fazendo e fazer as coisas cada vez melhores. Perfeito? Então vamos entrar um pouquinho em cada uma delas e expandir um pouco mais essas 3 perguntas. Então tudo começa com a primeira pergunta, né? Como é que eu respondo essa primeira pergunta? O que eu quero realizar? Uma coisa muito importante de fazer é contextualizar. Então a gente tem que sempre buscar entender qual que é o contexto do projeto de melhoria que a gente vai estar trabalhando, né? E declarar, né, esse objetivo. Porque o objetivo nunca sai de uma maneira clara. Eu nunca consigo falar, pô, eu vou trabalhar a produtividade ou eu vou, sei lá, trabalhar a felicidade. Geralmente é uma coisa nebulosa. Aquele incômodo que existe ali está na cabeça de cada um dos colaboradores, mas ninguém consegue condensar. Então tem que entender o contexto. Então, por exemplo, esse caso da parede verde. Pode ser que o meu escritório jurídico esteja ainda super improdutivo, as pessoas estão trabalhando meio perdidas, o clima está meio down, e então é isso que esse é o contexto. A outra coisa importante a gente fazer é definir um objetivo. A gente vai colocar algum material a mais aí para vocês lerem nas próximas aulas, algum slides resumos de como definir bons objetivos, né? Então, tem que definir o objetivo de uma maneira bem clara, né? Sucinta, né? Fuja de objetivos genéricos, né? E tentem várias definições para o mesmo objetivo. Geralmente esse objetivo, como vocês vão ver nos slides explicativos, ele sempre vem atrelado com indicador. Então a primeira e a segunda pergunta são perguntas que andam juntas. Tá? E esse indicador, né, ele vai dar o grau do nosso, vai dar a abordagem para o nosso projeto. Então, supomos que o escritório lá está todo mundo meio devagar, todo mundo meio triste, a coisa não está rendendo. Eu posso definir esse problema de uma maneira, que é falar, eu quero melhorar a produtividade em 10%. Para isso, eu vou medir o indicador de produtividade de tal maneira. Ou eu posso ter um approach diferente. Eu quero aumentar o engajamento das pessoas ali. Notem que, dessas 2 definições que eu coloquei, de melhorar a produtividade, que é uma coisa que eu consigo medir pelo output, né, pela saída de processo funcionando, para o engajamento ele é muito mais subjetivo do que a produtividade em si. Talvez possa ser melhor ali para o processo, para o projeto, para a maneira com que a cabeça da pessoa está pensando em melhorar aquilo. Mas ele é subjetivo na hora da medição. Então tentem várias definições para conseguir encontrar mais objetivo. E por último, restrinja, né? Coloque limitações, fronteiras para o seu projeto de melhoria. Delimite o escopo e o tempo, né? O escopo no tempo e no espaço. Então, se eu quero melhorar a produtividade, eu não quero que esse projeto dure 1 ano, eu quero que ele dure, sei lá, 1 mês. Ou eu não quero melhorar a produtividade de toda a empresa, eu quero melhorar a produtividade só do setor de jurídico. Tá? Então, coloque esse escopo. Tá? Outra coisa que a gente começa a se perder muito em projetos de melhoria é que eu quero resolver tudo de uma vez. Eu quero, por exemplo, melhorar a produtividade e o engajamento. Notem que isso, na cabeça das pessoas, começa a ficar uma coisa muito grande que não vai ter evasão, não vai ter saída, né? Isso daí é o que a gente fala de querer abraçar o mundo. Ninguém consegue abraçar o mundo. Então a gente tem que tentar restringir o máximo possível para ter uma coisa melhor. Tudo bem? Antes da gente sair, eu queria que vocês fizessem este exercício que está aqui, né? Do departamento de compras. Façam esse exercício e se tiverem alguma dúvida, coloquem pra gente na plataforma. Obrigado e depois a gente continua falando mais da segunda pergunta de melhoria.